Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, da Constituição Editora, esta que se encontra em minhas mãos. Nós estamos no último trimestre de 2025. Vamos trabalhar sobre a lição de número 9, desta vez falando sobre o profeta Obadias. Esse vídeo, na verdade, trata-se da introdução ao livro de Obadias que se encontra no Antigo Testamento. Não vou trabalhar tanto o conteúdo da revista, muito menos os versículos, mas para você que é professor de escola bíblica dominical, é bom começar já segunda-feira reunindo dados, informações, transformando em conhecimento e, sobretudo, fazendo a leitura do texto bíblico em questão. Dito isto, vamos para a nossa introdução. Observe que o nome do livro, conforme nós temos na nossa Bíblia, se chama, de fato, Obadias. Foi nomeado em homenagem ao profeta, que é, na verdade, o autor. Quanto ao significado do nome Obadias, é servo de Deus, ou servo do Senhor. Nós temos o tetragrama que é colocado no texto hebraico, na língua original. Portanto, todavia, toda vez que aparece o Yod-He, Vav-He, não se traduz. Por causa de quê? Não se pronuncia o nome do Eterno, o nome de Deus. Desta forma, como é que ficou convencionado? Todas as vezes que aparece o Yod-He, Vav-He, substitui pelo nome Adonai, que na nossa Bíblia é Senhor. Nesse sentido, servo do Senhor, ou se você quiser se referir a servo de Adonai de uma outra maneira, você pode simplesmente chamar de Hashem, o nome. E Hashem só se relaciona ou indica a pessoa de Deus. Nós temos a informação de que Obed significa servo e há uma junção de Obadia. Desta forma, é o nome da aliança para a divindade, nesse Yud-He-Vav-He, conforme nós temos no original. Tem uma abreviação de Iá, quando adicionada a outro substantivo, ou seja, existem outros nomes, Isaías, Jeremias e aqui Obadias. O nome de Adonai, ou do Senhor, é comumente adicionado a substantivos. É uma coisa que acontece frequentemente dentro da gramática hebraica quando você analisa a estrutura do Antigo Testamento. Sem mais pormenores, porque isso se refere mais a questões gramaticais, nós vamos observar que era um nome hebraico comum que se refere a 13 pessoas diferentes do Antigo Testamento. É possível que você faça uma leitura e possa incorrer em erro achando que um Obadia é o mesmo Obadias. Nada disso. São personagens diferentes. Eis aqui as informações que eu vou deixar para você e vale a pena ler cada referência para ver a distinção. Nós temos Obadia, que é o governador da casa do rei Acabe, de Israel, conforme está aqui na referência bíblica. Nós temos um outro Obadia, que é descendente do rei Davi. Temos um Obadias, que é da pessoa, ou seja, da tribo de Isacar, digo Issacar, uma tribo de bem, da linhagem do rei de Saul. Temos um Obadia, que é um levita, um gadita. O sétimo Obadias que aparece na Bíblia é da tribo de Zebulon. O oitavo, tribo de Judá, mais um levita. O décimo personagem com o mesmo nome, Obadias, é este aqui, que é um líder que retornou do exílio babilônico com Esdras ou Esdras, conforme a referência bíblica, capítulo 8, versículo 9. Temos um sacerdote chamado Obadias, que serviu ou atuou naquele período de Neemias. Temos também um porteiro nos dias de Neemias também. E, por fim, o autor deste pequeno livro profético, Obadia. E não é à toa que se encontra no chamado profetas menores. Não é menor por conta da importância, ao contrário, é por causa da quantidade de material.
feito essas observações, e a gente vai se concentrar neste Obadias, que é o autor do livro. Eu vou fazer a leitura na Bíblia da linguagem de hoje, nesta Bíblia, para ver como é que se encontra é, o versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. Esta é a mensagem do Senhor. Digo que o Senhor Deus deu a Obadias a respeito do país de Edom. Então você já sabe que esse Obadias aqui trata-se do profeta autor deste livro. Mas existem outros 12 Obadias no decorrer da Bíblia. Desta forma, a gente não vai fazer nenhum tipo de confusão. A gente avança porque quando tem a canonização, a gente pode se reportar à Bíblia hebraica, que é composta de três seções ou divisões. A primeira delas é a Torá, que é uma referência à lei do Senhor, são os cinco primeiros livros da lei. Nós temos os profetas, Neviim, e também nós vamos ter os escritos, Ketuvim, que pode ser, naturalmente, divididos em outros gêneros ou categorias. Mas a Tanar, que é justamente a Bíblia hebraica, uma referência ao Antigo Testamento, ela é composta ou dividida em três seções. Já vimos aqui Torá, Neviim e Ketuvim. Temos ainda a menção de cinco pergaminhos, que são livros festivos, que eram especiais, porque eram lidos em determinados dias de festas. Os pergaminhos, que é Megelot. O livro de Ruth, nós temos a informação que era lido no dia de Pentecostes, e temos, às vezes, a leitura, Cântico dos Cânticos, lido na Páscoa, Eclesiastes, nos tabernáculos, e assim sucessivamente. O importante é que a gente tem já essa compreensão de que consta, de fato, na Tanar, que é justamente a Bíblia hebraica, numa alusão ao que nós conhecemos como Antigo Testamento ou Primeiro Testamento. Vamos passar algumas informações aqui que eu penso que não seja essencial para você, professor. Caso você queira, você pode dar pausa e fazer a leitura de uma forma atenciosa de cada item que eu estou passando, mas vamos para o gênero. Por quê? Quando a gente vai para o gênero do livro, vamos observar que trata-se de uma poesia profética hebraica clássica. Ou seja, este é o livro mais curto do Antigo Testamento, mas trata-se de uma poesia. E como poesia, tem que considerar essa forma ou esse estilo literário para fazer a sua interpretação de uma forma devida, adequada. Vamos voltar aqui à questão da autoria. Nada se sabe sobre o profeta Obadia. Obadia sabe que ele é um profeta, sim, sabe que existem outros 12 homens chamados Obadias, mas que não é necessariamente o profeta em questão. Mas o que nós temos é algumas teorias sobre a época em que ele viveu. Não está necessariamente na Bíblia, isto é, não é algo que a gente pode dizer aqui que é bíblico, algo teológico, mas é histórico. Como tal, vou apenas apresentar de uma forma bem rápida. Há um documento que disse que ele era rei, digo que era servo do rei Acabe. Algumas pessoas tentam associar. Temos também uma outra informação de que ele seria um pseudo-Epifânio da igreja primitiva em sua obra, que afirmou ser um alto oficial do militar do rei Azaquias, há quem diga então que ele seja esse alto oficial militar. João Calvino diz ter sido testemunha ocular da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, tal, 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 tal. Essa informação aqui não bate muito, porque João Calvino disse ter sido o testemunho ocular. João Calvino sequer era daquele período, então ficou um tanto truncado. Mas há algumas informações que podem. Ah, sim, agora entendi. João Calvino disse
que Obadias pode ter sido testemunha ocular da destruição de Jerusalém. Ufa, agora realmente fiquei mais sossegado e eu que compreendi aqui o que estava escrito e exposto, tá bom? Bom, vamos prosseguir. Há uma outra sugestão que o nome Obadias poderia ser simplesmente um título. Obadias porque significa literalmente, ou ao pé da letra, servo de Deus ou do Senhor. Com relação à data, nós não temos muita coisa, mas o que podemos passar para vocês? Este livro está linguisticamente relacionado com Jeremias e também Joel. Há aqui as referências bíblicas. Alguns autores colocou nesta ordem Obadias primeiramente, depois Jeremias. Vamos ver que depois alguns vão colocar Jeremias, Obadias e Joel. Ou seja, são tudo datas aproximadas quando se refere principalmente ao Antigo Testamento. Agora, nós sabemos que a ordem dos fatores não altera, sem dúvida alguma, o produto. O que a gente pode observar, existem de fato, está sendo fora, algumas semelhanças em detalhes. Obadias capítulo 1, versículo 1, com Jeremias 49, 7, é um exemplo. E assim, sucessivamente, são vários exemplos que estão aqui nesta página. Caso você queira, você pode fazer o que eu falei anteriormente. Dá uma pausa no vídeo, começa a fazer a leitura destes textos, vê a relação ou a semelhança que há entre um e outro. Vamos então para um outro item. É óbvio que o livro se refere a uma invasão de Judá e ao assédio do povo de Jerusalém pela nação de Edom. E aqui vai algumas datas possíveis. Coloca alguns entre 922 e 915 a.C., seria quando Jerusalém foi tomada por Sisaque, faraó do Egito, no quinto ano de Roboão, de acordo com essa data. Outros vão sugerir que foi tomada pela Liga Árabe e pelos filisteus durante o reinado de Jorão, data 849 a 842. E vamos ter mais outras datas, como estas aqui. Jerusalém tomada pelos sírios, 837 a 800. As datas são diversas. Agora, eu penso que a gente não precisa se prender às datas, porque são fatos históricos e que de fato ocorreu. De modo que existe, sim, possíveis configurações históricas. Tem duas datas destas que foram colocadas acima, apresentadas, que são mais defendidas pelos estudiosos. Uma data inicial do reinado de Jorão, logo para se situar em 849 a 842. E existe aqui as razões que eu vou deixar para vocês. Não vou fazer a leitura, mas vou deixar aqui as razões apresentadas. Estou passando de uma forma bem devagar para que você possa dar pausa, fazer a leitura e prosseguir com este vídeo. E a segunda data, que é mais tardia, é relacionada à invasão de Jerusalém por Nabucodonosor. Fiz aqui também as referências e algumas informações. Vamos agora para o contexto histórico, porque Edom, que é objeto da profecia de Obadias, vai aparecer. E quem é Edom? Edom nada mais é do que uma nação a leste do Mar Morto, é formada pelos descendentes de Esaú, irmão de Jacó, e nós vamos saber que Edom significa o quê? Vermelho, enquanto Esaú significa peludo. Nós temos aqui a referência bíblica em Gênesis 25, 25 até o versículo de número 30. Nós temos também algo que nos ajuda. Já sabemos que Edom é uma nação e Israel recebeu a ordem de respeitar quem? De respeitar Edom. Está aqui a referência bíblica, vale a pena ler Deuteronômio 23, versículo 7. Temos também uma outra informação importante: Israel e Edom continuavam a ter dificuldades, problemas, etc. e tal. Vai ter aqui as referências bíblicas, que você, professor de escola bíblica, pode e fará bem se ler para se situar contextualmente. E, por fim, outras profecias contra Edom. E Edom, inclusive, foi condenado por causa de seu orgulho. Nós temos aqui a referência bíblica no capítulo 1, versículo 3 e 4 de Obadias.
mas tem várias questões relacionadas à segurança geográfica, alianças políticas e poder militar, riqueza comercial, e etc. e tal. De modo que nós temos muitas informações que estão sendo projetadas, e você pode se valer deste material, começar a fazer a leitura bíblica, conforme está aqui apresentado juntamente com as referências, fazer seus apontamentos, e quando você chegar lá para terça, quarta-feira, quem sabe, no mais tardar quinta-feira, você já vai ter muito material para corroborar e somar a nossa revista, porque esta aqui é apenas um auxílio. E todo esse material da introdução, com essas inúmeras referências, serve também para lhe ajudar. Edom pode ser um símbolo ou tipo para todas as nações que rebelaram contra Deus e o seu povo vadias. Poder pode, mas eu penso que seja mais específico, não apenas algo simbólico. Não estou falando que o ocorreu foi simbólico, pelo contrário, mas é que realmente se refere a símbolo. E eu fico, então, com aquela posição conforme a letra A. É possível cumprimento histórico dessa profecia. Aí começa a haver uma certa divergência. Alguns vão dizer que foi na destruição de Edom, nesta data de 580 anos antes de Cristo. Outros vão colocar para datas posteriores. Temos várias datas, pelo menos 6 datas. O fato é que ela foi, de fato, julgada, condenada. Ela passou realmente por esse cumprimento histórico, porque a profecia, como palavra de Deus, não caiu por terra. Ela, de fato, se cumpriu. Nós temos aqui unidades literárias. A destruição de Edom, conforme eu disse, foi real. De acordo com o livro de Obadias, temos a queda de Edom, a completa derrota dessa nação, a traição dos aliados de Edom, a perda de sabedoria dos guerreiros de Edom. Vale a pena fazer a leitura prestando atenção nessas referências bíblicas. Falta de fraternidade de Edom, a zombaria deste povo ou desta nação, a transgressão da nação de Edom, a colaboração e a retribuição vindoura. Ou seja, tudo isto a gente vai observar tão somente na Bíblia como palavra de Deus. A partir do versículo 15, da parte A até o versículo 16, vamos ver a menção ao dia de Yahweh, o dia do Senhor, o dia de Deus. Vamos depois ver o papel do remanescente, o fogo da Judéia e restolho edomita, a terra reconquistada, e vamos finalizar com 3 principais verdades. A primeira é que os inimigos de Deus e os inimigos do povo de Deus serão punidos. Deus não passa a mão na cabeça nem do povo dele, muito menos de outros povos. E Edom é um tipo de nação rebelde e incrédula. Uma outra verdade é que Deus glorificará o seu povo de acordo com as promessas da sua aliança. A santidade é o objetivo de Yahweh para o seu povo. É o objetivo de Deus, a santidade. Deus é santo e ele requer um povo santo. A terceira e última verdade, e assim termino essa introdução, a situação histórica será revertida. Isso mesmo. Edom será destruído, o povo de Deus será abençoado. Vale a pena ler a Bíblia neste livreto tão pequeno, esse livro pequeno de Obadias, mas que tem uma mensagem com estas 3 verdades principais, conforme nós colocamos no término desta introdução. Que Deus possa abençoar sua vida rica e abundantemente, e eu pretendo fazer tanto um vídeo quanto relacionado ao conteúdo da nossa revista, conforme se encontra na revista de número 9 na página 42 até 45, mas também pretendo fazer destaques de alguns versículos, porque como é um texto pequeno, eu vou ter condições de trabalhar, não trabalhando necessariamente versículo por versículo, mas sem dúvida alguma, trabalhando algumas questões.